Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa filosofia que, de repente, parece que está em todo lugar, o estoicismo. Tá mesmo, né? Uma verdadeira febre. E para guiar nossa conversa, a gente tem um material incrível. De um lado, um resumo bem direto ao ponto sobre os fundamentos práticos, e do outro, um artigo acadêmico que faz uma investigação quase forense, sabe? Ele vai buscar as raízes do estoicismo lá atrás, num filósofo bem mais antigo, Heráclito. Então, a minha missão aqui é tentar entender por que esse jeito de pensar de mais de 2000 anos está ressoando tanto hoje. É uma ótima forma de colocar, porque é muito fácil, né, reduzir o estoicismo a um monte de life hacks ou frases para postar em rede social. Exato. Mas o que a gente vai tentar fazer aqui é diferente. É olhar a planta baixa, a estrutura que sustenta o edifício todo. E essa estrutura, ela é bem mais complexa e cheia de debates do que parece. Perfeito. E a história do começo de tudo já é quase uma parábola. Começa com um cara chamado Zenão de Sítio, lá por volta de 300 anos antes de Cristo. Isso. O que eu achei mais curioso sobre ele é que ele não era um acadêmico, sabe, trancado numa torre. Ele era um comerciante, e pelo jeito, um comerciante muito bem-sucedido. Exatamente, um homem do mundo. Ele lidava com risco, com logística, com grana. E isso é fundamental para a gente entender o que vem a seguir. Que é a grande virada da vida dele. A grande virada. Ele está numa viagem de negócios pelo Mediterrâneo e o navio dele afunda. Ele perde tudo, não é tipo uma parte do patrimônio, é tudo. Nossa. Em um único evento, ele vai da riqueza absoluta à miséria. É difícil até imaginar um golpe desses. E é nesse momento, no fundo do poço, que a filosofia nasce para ele. O que passa na cabeça de um homem que perde tudo que definia ele como comerciante? Acontece o que a gente pode chamar de uma epifania. A ficha cai. Ele percebe que, ok, as mercadorias, o navio, o dinheiro, tudo se foi. Sim. Mas tinha uma coisa que continuava ali, intacta, que o mar não conseguiu levar. A mente dele. A capacidade dele de pensar, de analisar, de raciocinar. A mente. Ele se dá conta de que o valor real dele não estava no que ele possuía, mas naquilo que ele era. Tem uma frase que atribuem a ele que é brilhante. Um mercador sem sua mercadoria não é nada, mas um médico sempre será um médico. É isso, o conhecimento, o caráter, isso ninguém te tira. E essa percepção vira a viga mestra de todo o estoicismo. A base de tudo. A base de tudo, a ideia de que as coisas externas são, na melhor das hipóteses, indiferentes. E que o único bem verdadeiro é a virtude, que mora na nossa razão. E aí ele vai para Atenas. E, em vez de tentar refazer a fortuna, ele começa a estudar filosofia. E depois a ensinar. Ele fazia isso num lugar público, um pórtico pintado, a Stoa Poikile, e é daí que vem o nome. Ah, estoico vem de stoa, pórtico. Exato. Os estoicos eram simplesmente o pessoal do pórtico, uma origem bem humilde para um nome tão imponente hoje em dia, né? Totalmente. Ok, então a filosofia nasce de uma crise com essa lição de focar no que está dentro da gente. Mas como que isso funciona na prática? Eu confesso que por muito tempo eu tive aquela imagem do estoico como alguém frio, sabe? Sem emoção. Ah, o robozinho. É, o robozinho. Mas o material que a gente leu mostra um quadro bem diferente. Essa maior caricatura. E a mais errada. O objetivo nunca foi suprimir ou eliminar as emoções. Eles viam as emoções como reações naturais. A questão não é não sentir, mas sim como você julga e reage a esses sentimentos. Então é sobre gerenciamento. É sobre gerenciamento, não supressão. Eles diriam que a raiva ou o medo não vem do evento em si, mas do nosso julgamento sobre o evento. Peraí, isso soa incrivelmente moderno. É quase a definição de terapia cognitivo-comportamental, as TCC. Não é quase, é a definição. Albert Ellis, o psicólogo que criou a TCC nos anos 50, ele disse com todas as letras que se inspirou em Epicteto e Marco Aurélio. Uau! A premissa da TCC de que nossos pensamentos determinam nossos sentimentos, isso é puro suco de estoicismo. A ideia de que com a mente sã todo o resto vai bem é o coração das duas. Então tem muito terapeuta por aí aplicando filosofia de 2.300 anos atrás sem nem saber. Exatamente. Ter a mente sã ainda soa um pouco abstrato.
Se eu estou no meio do furacão, numa situação de estresse, qual é a primeira ferramenta que um estoico sacaria? A ferramenta fundamental canivete suíço do estoico é a dicotomia do controle. É a prática de separar o mundo em duas caixinhas bem claras, o que está no meu controle e o que não está. Parece simples. Parece simples, mas é uma disciplina radical. E o que vai em cada caixa? Na caixa do sob nosso controle tem pouquíssima coisa. Nossos julgamentos, nossas intenções, nossas ações. Basicamente, nosso mundo interior. Certo. Na caixa do fora do nosso controle tá, bom, todo o resto. Nosso corpo, nossa saúde, nossa reputação, o que os outros pensam da gente, a economia, o clima. Um naufrágio. Um naufrágio. E a receita estoica para ser infeliz é simples. Gaste sua energia tentando controlar as coisas da segunda caixa. As fontes usam uma analogia que eu achei ótima. A do navio. Ah, sim. Nosso trabalho é construir o melhor navio possível. Ou seja, fortalecer nossa mente, nosso caráter. Mas a gente não controla a tempestade. Ficar gritando com as ondas é inútil. É inútil e exaustivo. E para guiar a construção desse navio, eles propõem 4 virtudes cardeais. Sabedoria, para entender o mundo. Justiça, para tratar os outros bem. Coragem, para enfrentar as dificuldades. E moderação, para dominar nossos impulsos. E essa busca pela excelência, a arete. Seria o único caminho para uma vida plena, com propósito. A eudaimonia. Vamos tentar aplicar isso num exemplo prático. Digamos um projeto importante no trabalho. O chefe é exigente, prazo apertado, e um colega não está fazendo a parte dele. Um clássico. Fonte de estresse garantida. Como o estoico abordaria isso? Ótimo exemplo. Primeiro passo. Dicotomia do controle. O que está fora do meu controle aqui? O humor do chefe, a ética de trabalho do colega, a reação do cliente. Tentar controlar isso é frustração na certa. E o que está sob o meu controle? A qualidade do meu trabalho, a forma como eu me comunico com o colega e com o chefe, minha atitude, a decisão de trabalhar um pouco mais hoje para compensar ou a decisão de documentar o problema de forma clara. Então, em vez de ficar pensando, meu colega vai me ferrar, o foco muda para o que eu posso fazer de melhor aqui e agora. Precisamente. E aí as virtudes entram como um guia. A sabedoria te ajuda a ver que se irritar com um colega não resolve nada. A justiça te guia para ter uma conversa honesta com ele em vez de fofocar. A coragem te dá força para ter essa conversa, que pode ser desconfortável. E a moderação te impede de entrar em pânico ou trabalhar até exaustão. O resultado final do projeto, então, não define o meu valor. Exato. A sua conduta virtuosa durante o processo, sim. Isso muda toda a perspectiva. A meta não é o sucesso externo, é a excelência interna. E isso me leva a outra questão. Essa ideia de se alinhar com a natureza, com uma ordem maior. É um pilar do estoicismo, né? Com certeza. Mas sempre me pareceu o conceito mais etéreo. De onde eles tiraram essa confiança de que o universo é, no fundo, racional? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o que nos leva direto para a nossa segunda fonte, o artigo acadêmico. Porque essa ideia de um logos, uma razão universal que organiza o cosmos, não foi inventada por Zenão. Ele pegou de alguém. Ele herdou de um dos filósofos mais enigmáticos e fascinantes da Grécia, Heráclito. Heráclito, o obscuro. O que eu li dele é que os textos eram de propósito difíceis, quase oráculos. Como que os estoicos construíram algo tão prático em cima de uma base tão misteriosa? Eles fizeram uma espécie de tradução, sabe? Heráclito falava de uma realidade única, um princípio que organiza tudo. Às vezes ele chamava de logos, outras de pir, que é fogo. Fogo. Mas não o fogo que a gente conhece, que destrói. O artigo usa um termo ótimo, fogo artesão. Fogo artesão. O que seria isso? Pensa numa força inteligente, uma energia que cria, que molda, que sustenta a realidade. Para eles, esse fogo era a mesma coisa que alma, que natureza. Certo. Eles viam esse logos como um demiurgo. Não um Deus que cria o mundo do nada, mas um artesão divino que organiza uma matéria que já existe. E o mais importante, esse logos é imanente. Ele não está lá no céu, ele está dentro do mundo, em cada um de nós. Entendi.
A ideia de que tudo é um. Exatamente. Essa é a base comum entre Heráclito e os estoicos. Ok, então os estoicos pegam essa ideia de Heráclito. Mas eles só copiaram e colaram? Ou teve alguma adaptação importante no meio do caminho? Teve uma adaptação gigantesca. E é aí que a coisa fica interessante. A grande diferença é como eles enxergam a relação entre essa razão divina e a nossa pequena razão humana. Para os estoicos, a visão é bem otimista. Eles acreditavam que a razão humana é literalmente uma centelha, um pedacinho da razão divina. O que significa que a gente pode entender essa ordem maior e se alinhar a ela. Ser um sábio estoico é uma meta. Difícil, mas alcançável. Exato, é uma visão que empodera. Já a visão de Heráclito é o oposto. Ele era profundamente cético. Ele dizia que os homens são ignorantes do Logos divino, mesmo ouvindo ele todo dia. Nossa. Ele achava que a maioria das pessoas vivia como sonâmbula, cada um no seu mundinho, incapaz de ver a realidade. Tem uma citação dele no artigo que é devastadora. Algo sobre macacos. Ah, sim, a frase é: o mais sábio dos homens, diante de Deus, um macaco revelar-se-á. Pesado. A distância entre a nossa melhor sabedoria e a sabedoria divina é para ele intransponível. Ele chega a dizer que o ser humano é, por natureza, alogos, desprovido de razão. Mas, como a gente concilia isso? Se Heráclito tá certo, a busca estoica é inútil. Somos só macacos tentando entender o universo. Essa é a grande questão. A interpretação que o artigo dá, e que faz muito sentido, é que Heráclito usava logos num sentido duplo. Tinha o logos divino, perfeito, e tinha um logos humano. Que não é a mesma coisa. Não, para Heráclito, o logos humano não é um presente, não é algo que a gente herda. É algo que precisa ser construído com empenho e esforços gigantescos. Entendi. E mesmo depois de toda essa luta, ele nunca vai ser igual ao divino. A sabedoria para Heráclito é uma conquista rara, não um direito de nascença. Isso muda tudo. Para os estoicos, a razão é nosso ponto de partida. Para Heráclito é, na melhor das hipóteses, um destino improvável. Exatamente. E essa ideia da filosofia não ser um bloco de pedra, mas algo em construção. As fontes mencionam que Cícero, o orador romano, meio que acusava Zenão de plágio, de reescrever outras filosofias. Sim, mas a defesa que se pode fazer de Zenão é que ele não era um copista, ele era um arquiteto. Ele estava pegando os melhores materiais que encontrava de Heráclito, dos cínicos, e sintetizando para construir algo novo, algo que respondesse às angústias daquele tempo. Esse espírito de debate não parou com ele, né? O estoicismo não virou um dogma. Longe disso. As divergências mais ferozes eram internas. O material cita um caso fascinante. Érilo de Cartago. Ele foi aluno direto de Zenão. E rompeu com o mestre. Em um ponto central. Para Zenão, o objetivo final era viver de acordo com a natureza. Érilo discordava. Para ele, o fim supremo era o conhecimento. E qual a diferença na prática? É sutil, mas profundo. Para Érilo, o sábio seria alguém que dedica a vida a entender a ciência, a lógica. Esse entendimento é a felicidade. Para Zenão, o conhecimento é uma ferramenta para viver bem. O meio e o fim. Exato. Para Érilo, o meio era o fim. E ele não guardou isso para ele, não. Ele escreveu textos criticando o mestre. Isso mostra uma cultura de debate muito viva. A escola estava pulsando com ideias conflitantes desde o começo. Exatamente. E isso continuou. Os sucessores de Zenão, Cleantes e Crisipo passaram a vida debatendo a interpretação correta dos ensinamentos. Eles não concordavam em tudo. A escola era mais um laboratório do que um templo. Uau! Então o que fica para mim de tudo isso é uma imagem muito mais rica do estoicismo. Ele nasce de uma crise pessoal, a de Zenão, que ensina sobre resiliência. Ele dá ferramentas práticas, atemporais, como a dicotomia do controle, mas não é superficial. Tem raízes profundas em Heráclito, mas com uma visão mais otimista do ser humano. E, talvez o mais importante, nunca foi uma doutrina fechada. Era uma conversa. É uma síntese perfeita do percurso que a gente fez. O estoicismo é essa ponte fascinante entre a reflexão sobre o nosso lugar no cosmos e a ação concreta no dia a dia. O que nos deixa com uma última reflexão, eu acho. Sim. Se os próprios fundadores do estoicismo
Gente que conviveu com o Zenão debatiam tanto sobre o princípio mais famoso da sua filosofia, sobre o que viver de acordo com a natureza realmente significa. Isso levanta uma questão importante para a gente hoje. Exato. Quando alguém decide se aproximar de uma filosofia, seja qual for, qual deveria ser a atitude? É tentar seguir regras antigas à risca, como um manual de instruções? Ou será que o processo é mais parecido com o do próprio Zenão? Observar o mundo, estudar fontes diferentes, aprender com as próprias crises e, a partir daí,